Vocês acham que tem pastor hoje que prega assim, querendo atrair fama só para o seu nome? Esse negócio não é novo não, isso é antigo. Veja comigo, por favor, os versículos 15 a 18 aí. Olha o que Paulo escreve, Filipenses 1, 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Preste atenção aqui, irmãos. Nós temos que entender bem esse versículo para não chegarmos a uma conclusão perigosa e equivocada. Tem muita gente que diz assim, bom, já está sendo pregado? Tem heresia? Tem falsa doutrina? Mas tá bom, Jesus está sendo pregado. Não, Paulo não está falando isso não. Paulo não está se alegrando aqui porque tem gente pregando uma meia verdade. E no meio dessa verdade tem heresia embutida. Não, ele não está se alegrando com isso. Se você ler tanto esta carta, quanto as demais cartas do apóstolo Paulo, olha capítulo 3, versículo 2 comigo. Ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele denuncia a heresia. Ele não suporta o erro doutrinário. Agora, o que Paulo está argumentando com você e comigo, é que tem muita gente, embora pregando a verdadeira mensagem, está pregando essa mensagem com motivação errada. Tem muita gente pregando o Evangelho, mas para ganhar notoriedade, para que a sua igreja seja a igreja mais vista, para que a sua denominação seja mais poderosa, para que a placa da sua igreja seja mais famosa, para que o seu grupo seja o mais reconhecido. Embora pregando a mensagem certa, a motivação não está certa, a motivação não é boa. Então preste bem atenção nisso. É possível fazer a coisa errada com a motivação certa. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente pregando heresia, irmãos, pensando que está pregando a verdade. Pode ter certeza disso. Por falta de conhecimento. Acha que o que está pregando está certo e está errado. Tem muita gente fazendo a coisa errada com motivação errada. Esses são os falsos mestres, reconhecidamente, que querem mesmo enganar as pessoas, são lobos e dizem que o são. Mas tem muita gente, irmãos, que estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Ou seja, estão pregando o Evangelho, mas a motivação não é boa. Qual o nosso papel? É fazer a coisa certa, com a motivação certa. É pregar o Evangelho, não querendo receber os louros, não querendo receber os aplausos dos homens, mas tributando a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Agora, preste bem atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não deixe seu coração se azedar. Se alguém não está com a motivação boa, não deixe esse negócio afetar o seu coração não, continua fazendo a obra de Deus. Continua pregando sem deixar o seu coração ser contaminado com essa concorrência do mercado religioso. É muito comum no meio evangélico as disputas de posições. Por exemplo, arminianismo versus calvinismo. Há muito badalado aí essa tensão. E eu queria evocar para vocês um exemplo da história, de dois homens de Deus, que eram amigos, que eram parceiros na obra de Deus, no século XVIII, John Wesley e George Whitefield, um de linha arminiana, outro de linha calvinista. E então um dia chegaram para George Whitefield, querendo tirar uma casquinha, querendo jogar um contra o outro, e perguntaram assim, George Whitefield, o que você acha do John Wesley? E ele respondeu, eu acho que ele é um homem tão santo,
e um homem tão precioso, e um homem tão amado, um homem tão usado por Deus, que eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E de fato, John Wesley pregou no funeral de George Whitefield. Aí outra pessoa tentando tirar uma casquinha no Wesley, chegou e perguntou: e aí Wesley, você acha que vai encontrar George Whitefield no céu? Você acha que você vai vê-lo lá? Wesley respondeu: não, acho que eu não vou vê-lo. Aí a pessoa se encheu de alegria por dentro, porque a provocação dele tinha alcançado o propósito, segundo ele tinha pensado. Ah, é? Quer dizer que então você não vai vê-lo? Não, eu falei: não, eu não vou vê-lo não. Sabe por quê? Ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. É possível, amados irmãos, nós não podemos entrar numa guerra santa de posicionamentos na igreja de Deus. Nós não podemos permitir que a disputa seja a nossa bandeira. A nossa bandeira é o Evangelho. E desde que o Evangelho esteja sendo pregado, diz Paulo, com isso eu me regozijarei. O que você deve fazer pelo Evangelho? Último lugar, você deve defender o Evangelho. Olha o versículo 16 comigo. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Preste bem atenção aqui, amados irmãos, que Paulo não era apenas um evangelista, Paulo era também um apologista, Paulo era um defensor do Evangelho. Mas há um contraponto que eu quero levantar aqui. Hoje, muitas vezes, nós somos mais treinados em defender o Evangelho do que proclamar o Evangelho. É triste isso. Quando nós achamos que a nossa principal missão é defender o Evangelho em vez de pregá-lo. E eu gosto de uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz o seguinte: o Evangelho é como um leão. Um leão. Você não precisa defender um leão, basta soltá-lo. Basta soltá-lo. Nós estamos formando muito mais apologistas do que pregadores. E eu não estou dizendo que não chega o momento em que o Evangelho não precisa ser defendido, quando a heresia chega, quando as falsas doutrinas se espalham, você precisa defender o Evangelho, e Paulo fez isso com grande vigor e com grande força, mas não em detrimento da proclamação. Proclama o Evangelho, a palavra de Deus tem vida em si mesma, ela é poderosa, o Evangelho precisa ser anunciado, irmãos. Não há crescimento da igreja sem proclamação do Evangelho, porque não há colheita sem semeadura. Mas quando é necessário, é preciso defender o Evangelho das falsas doutrinas, e Paulo fez isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, a respeito do misticismo, do gnosticismo, do legalismo, do ascetismo, e hoje nós diríamos do liberalismo teológico, do sincretismo religioso, da ortodoxia morta. Nós precisamos combater as falsas doutrinas, mas sobretudo, nós precisamos anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero encerrar só fazendo uma síntese de como pregar o Evangelho. Paulo nos dá 4 dicas aí. Primeiro, olha comigo, versículo 14. Nós precisamos pregar o Evangelho com desassombro. Desassombro. Significa o seguinte: você não fica com vergonha, não, irmão, de pregar a palavra, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, lá na sua fábrica, lá na sua atividade comercial, lá no seu reduto onde você trabalha, na sua vizinhança, na sua parentela. Pregue a palavra com a vida, com o testemunho e com a palavra de Deus na sua mão. Desassombro. Segundo, versículo 15, de boa vontade. Não tem que ser uma coisa com constrangimento. Não tem que ser algo pesado. É por isso que evangelização, pregação, não é um programa, é um estilo de vida. Você faz isso automaticamente, você faz isso espontaneamente, você faz isso de boa vontade, você faz isso com toda a alegria do seu coração. Como pregar? Terceiro lugar, sintetizando o que Paulo disse, versículo 16, com amor. Estes por amor.